Quem nunca quis ter R$1 milhão? Esse número mágico, bonito, redondo, 1 seguido de 6 zeros, costuma ser um objetivo importante na vida de um investidor. Mas será que dá para viver com R$1 milhão hoje em dia? Eu reuni alguns dados de mercado e também da minha própria carteira, juntando aquela que eu tenho de ações, no Viver de Ações, e a de FIIs, no Viver de FIIs, para mostrar para você algumas contas. E ao final desse vídeo você verá se para o seu caso específico, R$1 milhão seria suficiente ou não. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que no dia 19 de fevereiro eu vou abrir novamente inscrição para o Viver de Renda, a 24ª turma do meu curso de Educação Financeira, onde eu pego até mesmo o mais completo leigo e vou ensinar esse indivíduo a investir de verdade, montando uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, aplicando aqui e no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa viver da renda desse patrimônio. Inclusive, tendo um pouco a ver com o tema desse vídeo, lá no Viver de Renda, só vou colocar o dedo para tapar aqui o nome das pessoas na placa, mas nós estamos dando agora placas de R$1 milhão para os alunos que chegaram até esse marco, que como eu já disse é importante na vida do investidor. Fizemos inclusive um evento aqui no Grupo Primo, entreguei 29 placas para alguns alunos, alguns casais, e o objetivo no ano é entregar 500 dessas placas e mais 500 no ano que vem. E eu fui até surpreendido, porque eu achei que ia entregar para alunos de turmas mais antigas, o pessoal que fez o primeiro Viver de Renda, o segundo, o quinto, lá atrás. Primeira turma é de 2017, mas muita gente de turmas mais novas, turma 15, 16, já haviam chegado também no milhão. Algumas pessoas, inclusive, de turmas que foram feitas há coisa de 2 anos. Mas aí, logicamente, eram pessoas que tinham uma renda mais alta. Então, embora muitos entrassem com zero, depois de mudar ali a maneira como a cabeça funcionava, começou a poupar mais, investir, colocou um objetivo, eles conseguiram chegar até esse marco. Só que, será que R$1 milhão é tanto quanto era antigamente? E nós vamos ver aqui que, infelizmente, não. Para começar esse vídeo, eu vou colocar aqui na tela a simulação que eu fiz lá na calculadora do cidadão, mostrando que R$1 milhão de julho de 94, lembrando que o plano real começou em 1º de julho de 1994, corrigidos pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, uma das métricas que temos para a inflação aqui no país, que é uma das mais importantes, aquela utilizada pelo Banco Central para definir meta de inflação, com base na meta de inflação e na inflação atual, ele mexe a Selic para cima, para baixo, mas vamos lembrar que o IPCA é só uma média de preços que costuma ser trazido para baixo por preços que não interessam muito as pessoas. Vou dar um exemplo aqui, o feijão subiu 10%, o arroz subiu 11%, o frango subiu 13%, mas aí a carne de carneiro caiu 20%. Então, quando você pega no IPCA, você vai ter uma média, que está, por exemplo, em 6%. Mas os preços daquilo que você quer consumir aumentaram mais. Então, há esse detalhe, que é um detalhe muito importante, diga-se de passagem. Mas corrigindo apenas pelo IPCA, veja que R$1 milhão lá de 94, apenas para manter o poder de compra mediante o avanço do IPCA, deveria ser quase 8 milhões hoje. Isso é muita coisa. Uma outra forma de falar também seria a seguinte, que se você tivesse deixado R$1 milhão embaixo do colchão em 94, não fosse corrigido por nada. Esse dinheiro, embora nominalmente continuasse sendo a mesma coisa, R$1 milhão, agora teria um poder de compra muito menor. Na prática, ele teria se desvalorizado 87,35% e teria o poder de compra de R$ 126.600 lá de 94. Ou seja, isso já deixa claro o efeito da inflação ao longo do tempo e que na hora de investir o seu dinheiro, e nós veremos algumas simulações aqui, não basta simplesmente investir o dinheiro, usar todo o rendimento e achar que aquele R$1 milhão parado tá bom. Se o milhão não estiver crescendo, ele com o passar do tempo terá menos poder de compra por conta do efeito da inflação. Agora começando a sequência de simulações. Eu montei uma planilha, mas antes de entrar nela, eu fui num desses sites na internet para simular R$1 milhão aplicado em várias aplicações de renda fixa que renderiam 100% do CDI, em Tesouro Selic, rendendo um pouquinho mais. O CDI está em 11,15, a Selic está em 11,25. Só que colocando a retirada do dinheiro após um mês. Aqui eu estou simulando o que pessoas com baixíssima educação financeira fariam, que é simplesmente pegar a aplicação mais conservadora que existe, sair da poupança, né? Ou seja, um pouquinho mais do que baixíssima educação financeira. Eles escolheram lá uma LCI, uma LCA, um Tesouro Selic, um CDB, mas estão retirando dinheiro todo mês. Então, quanto eles teriam de renda líquida? Observe na figura que eu coloquei na tela que se você pega um CDB de liquidez diária ou um Tesouro Selic, eles teriam coisa aí de mais ou menos R$ 6.900 por mês. Resultado esse que é muito atrapalhado pela cobrança de imposto de renda, que seria de 22,5%. Lembrando que aplicações de renda fixa,
aquelas não isentas estão sujeitas à tabela regressiva que começa em 22,5% e vai caindo até chegar a 15% após 2 anos. E aí alguns de vocês vão ver que se eles tivessem aplicado em LC e LCA, o resultado seria bem melhor, coisa de R$ 8.800. E até pouco tempo atrás, isso era possível com uma certa adaptação. Você tinha LCIs e LCAs com prazo de 90 dias, algumas delas com prazos mais longos, mas que davam liquidez a partir de 90 dias. E o resultado é melhor porque se você pega uma LC ou LCA que paga um percentual alto do CDI, aqui na simulação eu coloquei 100%, ela teria o mesmo rendimento de um CDB de liquidez diária, só que sem a cobrança de imposto de renda de 22,5% que o CDB teve agora após um mês. Não haveria cobrança de imposto. Contudo, essa opção agora fica mais distante da realidade, porque o Conselho Monetário Nacional acabou de mudar as regras para LCIs, LCAs, também CRIs e CRAs. Pegando LCIs e LCAs, aquelas que têm prazo de 90 dias vão deixar de existir. O prazo mínimo passará a ser de 9 meses. De modo que isso que eu simulei aqui não seria possível nesse momento. E também é raro encontrar LCIs ou LCAs que paguem 100% do CDI. É mais difícil encontrar. Tem, mas é mais difícil encontrar. E aí, partindo para simulações um pouco mais rebuscadas, eu achei melhor construir uma planilha, que vai estar disponível para o seu download aqui no link da descrição. Nessa planilha, veja o seguinte. Nós temos a parte de renda fixa e uma parte de renda variável. Na renda fixa, eu já coloquei aqui a Selic atual, 11,25%, o CDI atual, 11,15%, a inflação prospectiva do pessoal do relatório Focus. Então, se a gente pega os dados do relatório Focus, vou colocar aqui na tela para que você possa ver, observe que a previsão que eles fazem de inflação para o final de 2024, ou seja, para os 12 meses desse ano, é de um IPCA em 3,81%. Bruno, você acha que a inflação será realmente essa? Entre os vários números que poderemos ter de inflação no final do ano, é improvável que o Focus de janeiro tenha acertado na mosca qual será de fato a inflação. Mas é uma estimativa que nós temos para poder colocar na planilha. Se não for 3,81%, for por exemplo 5%, basta mudar aqui que a planilha já reajusta. Mas eu vou deixar 3,81%. E coloquei aqui o valor de R$1 milhão. E aí você pode usar uma carteira de renda fixa que você tenha e comparar isso com o CDI, né? Aqui no caso eu estou usando uma carteira que teve 100% de desempenho do CDI, ou seja, ela rendeu exatamente o CDI, mas poderia ser mais, poderia ser 110, poderia ser menos, poderia ser 90. Então estou deixando 100. E aí observe o seguinte, nós temos um certo rendimento bruto e um rendimento líquido. E veja que o rendimento líquido após um ano, ele é maior do que simplesmente se você pegar o rendimento líquido após um mês e multiplicar por 12. Primeiro, pela ação dos juros compostos, né? Vamos lembrar que você não pega essa taxa ao mês e multiplica por 12, simplesmente a taxa vai incidindo sobre ela mesma depois, então o efeito combinado é maior. E o outro ponto também é a diferença de imposto de renda. Enquanto retirando todo mês o dinheiro você pagaria 22,5% de imposto, ao retirar após um ano, o imposto cai para 17,5%. Porque o imposto é de 22,5%, passam-se 180 dias, vira de 20%, passam mais 180 dias, vira 17,5%. Como o ano tem 365 dias, esse aqui, 2024, 366 é o ano bissexto, o que nós temos é um imposto que cai para 17,5%, que não é o menor imposto, mas já está muito melhor do que os 22,5% daquela simulação mensal. Aqui abaixo nós temos um campo de ajuste do poder de compra, onde nós temos o valor presente de 1 milhão corrigido pelo índice de inflação, 3,81. Então veja que para que 1 milhão continue tendo poder de compra, pelo menos em comparação ao IPCA, ele tem que no mínimo crescer o IPCA. Então o que nós temos aqui na parte do saque após um ano é que 1 milhão virou 1.038.100 e aí você pode usar o rendimento restante. No caso, 53.887,50. Se você fosse pegar esse dinheiro para viver durante 12 meses, a sua renda média mensal seria de R$ 4.490 e uns quebrados, mas ela poderia ser maior do que isso, porque você pode tirar esse dinheiro, colocar num CDB de liquidez diária e usando pouco a pouco ao longo dos 12 meses, de modo que ele ainda teria um rendimento residual. Mas aqui eu estou considerando só renda fixa. Se nós formos para a parte de renda variável, usando dados do ano passado, nós veríamos que teríamos um rendimento maior. Inclusive, aqui eu vou pensar apenas no rendimento que viria dos proventos para viver. O restante da carteira, valorização, ganho de capital, eu simplesmente deixaria lá. Até porque isso já me daria uma certa cobertura contra a inflação. E para fazer essa simulação, eu vou usar dados do IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, do IDIV, o índice das empresas que pagam dividendos, aquelas 50 que pagam dividendos, os melhores na nossa bolsa de valores, e a minha carteira de FIIs mais ações. Eu poderia pegar uma carteira que seria uma média ponderada de IFIX e DIV, mas eu vou pegar a carteira do quadro, porque afinal já está lá, tem vários dados, então acho que é mais interessante. Então, pegando primeiro o IFIX. Os 108 fundos imobiliários que compõem o IFIX pagaram um dividend yield médio, né? O índice ficou com esse dividend yield de 11,15, como você pode ver no dado que eu estou colocando aqui na tela. Quando eu coloco esse dado aqui, a planilha já divide aqui ao mês, vira 0
0,88 e coloca sobre 1 milhão o valor que eu vou ter após um ano, e ele coloca também aqui o valor ao mês, usando sobre 1 milhão o rendimento mensal. A conta não é exatamente essa, né? Porque isso aqui é pagamento de proventos. Então, se eu recebo 10 mil a cada mês de provento, no final do ano o valor bruto teria sido 120 mil. Só que aqui ele está pegando com base nessa rentabilidade. Então, por isso que tem essa diferença aqui do saque após um mês. Mas o campo mais importante aqui, assim como nessa parte, é a parte do ano. Eu vou considerar assim. Quando eu desço a planilha, veja que aqui ainda tem um campo a mais, né, da minha carteira de FIIs e ações, e você vai entender por quê. Agora, se eu pego o IDIV, colocando os indicadores do IDIV aqui na tela, veja que o dividend yield do IDIV, ou seja, o quanto ele pagou dividido pelo preço da sua cota, vezes 100, é assim que se calcula o dividend yield, foi de 7,91. Acontece a mesma coisa, já dividiu para rentabilidade mensal, já colocou aqui o resultado anual, o resultado após um mês, e aí veja o seguinte, né? O IDIV, ele pagou muito menos em proventos em comparação ao IFIX. Algumas pessoas podem pensar, caramba, então vale muito mais a pena ter apenas fundo imobiliário em carteira. E não é bem assim. Porque aqui a gente está vendo uma fotografia de um filme que rolará ao longo do tempo. E aí temos que lembrar do seguinte, fundos imobiliários são obrigados por legislação a distribuir 95% do seu resultado no semestre. De modo que só sobra 5% para que a gestora invista em outros projetos, para que ela tenha algum tipo de crescimento. Tanto que vários fundos fazem constantemente subscrições para conseguir mais recursos e poder crescer. Porque se não for assim com esse recurso vindo externamente, eles não conseguem. Já as empresas, elas não são obrigadas a distribuir dividendos. Elas podem pagar 50% do lucro em dividendo, podem pagar 30, 40, 25, 100, ou podem pagar nada. Logicamente, esse pessoal que não paga não está no IDIV, né, que é o índice de empresas que pagam dividendos. Mas essa é uma escolha da empresa, porque ela pode ver que ao invés de pagar provento, seria mais interessante reinvestir no próprio crescimento da empresa. Ou comprar algum concorrente, né, crescer de maneira inorgânica, adquirindo outros players. Se eles não acham isso interessante, aí sim eles podem pagar mais provento. Mas observe que as empresas recorrentemente distribuem muito menos do que fundo imobiliário porque elas deixam mais dinheiro disponível para financiar o seu crescimento futuro. De modo que, ainda que elas paguem menos hoje, elas tendem a crescer mais lá na frente. Por isso que o último campo aqui é uma mescla de FIIs e ações numa carteira. Porque aí você consegue puxar esse dividend yield para cima, utilizando os FIIs, mas não abre mão de crescimento porque você ainda tem as empresas na carteira. E para pegar dados dessa parte, eu vou lá no MyProfit, o programa que eu uso para consolidar minha carteira. Geralmente eu mostro para vocês no Viver de FIIs só FIIs e Viver de Ações só ações. Aqui eu estou mostrando tudo. Quando eu digo tudo, né, toda a parte dessas duas carteiras combinadas. Aqui não tem cripto, não tem renda fixa. Então tenho todas as posições aqui. Na carteira hoje nós temos o total de 1.405.000 arredondando. Então veja que eu não vou usar nenhum dado bruto da carteira, porque lá o investimento é de 1 milhão, vou pegar a parte percentual. Se nós vamos aqui em posição detalhada, veja que eu investi 1.275.000 arredondando e agora estou com 1.405.000. Então a rentabilidade foi de 10,26%, mas isso eu estou contando apenas do preço médio das minhas posições até o preço atual. Nisso eu não estou contando os proventos, que é justamente aquilo que eu quero usar na simulação. Então se eu vou para a parte de proventos, eu posso vir aqui no painel de proventos. Primeiro, vamos ver o que aconteceu lá no ano passado. Então vou colocar aqui recebidos ano passado. Ao colocar essa parte, desço aqui para mostrar como é que foi o ano. E vamos lembrar que essa carteira não existiu desde o começo do ano com o mesmo valor, ela foi sendo montada. A de fundo imobiliário já existia há mais tempo. A de ações eu criei mais ou menos aqui em abril, se eu não me engano, ou um pouco antes. Então veja que os valores recebidos foram crescendo porque os aportes e as posições aumentaram. E o que nós tivemos de recebimento aqui em dezembro, por exemplo, foi o maior do ano. Foram R$ 7.804,31, o que me deu um yield on cost de 1,1%. Bruno, o que é esse yield on cost? Enquanto o dividend yield é aquilo que foi recebido em comparação com o preço atual e essa divisão vezes 100, o yield on cost é aquilo que foi recebido em comparação com o preço que você pagou. Então é o dividendo relativo ao seu preço médio. Veja que o dividendo recebido relativo ao preço médio da minha carteira ficou acima de 1%. E o MyProfit ele até apresenta aqui o que eu tive ao longo do ano, em termos percentuais. Mas esse valor ficaria distante daquilo que eu vou ter agora em 2024, porque a carteira estava sendo montada com ativos novos entrando, então é diferente. Como é que eu vou fazer para achar o valor que eu vou usar na tabela? Eu virei aqui na parte de recebidos esse ano mais futuros. O único mês que está realmente acabado desse ano é, obviamente, janeiro. Veja que o recebimento ele foi de R$ 7.603,62, com yield on cost de 0,73%. Para o restante do ano, você pode pensar, nossa, está sendo projetado um recebimento menor de dividendos. E não, é que várias empresas já têm um calendário anunciando pagamento de proventos. Veja que tudo isso aqui são ações pagando proventos. Aqui, Bradesco pagando juros sobre capital próprio mensalmente, ele sempre paga um pouquinho. E vai ter
muito mais coisa que vai entrar no calendário. E aqui também não está contando nada de fundo imobiliário, a não ser aquilo que já foi recebido. Então, esse valor de 0,73 não é o valor mais alto do ano. Provavelmente, ao longo do ano, como eu ainda farei novos aportes, vai ser o valor até um dos mais baixos, ou pelo menos um valor mediano. E é por isso que eu vou usar esse valor de 0,73. Eu volto lá na tabela. Como esse 0,73 é mensal, eu fiz esse campo aqui para transformar o 0,73 no valor anual. Veja que dá 9,12. E aí observe que eu tive quase que um desempenho ponderado entre fundo imobiliário e ações pagadoras de dividendos. Ficou mais ou menos no meio do caminho. E isso, inclusive, não fica distante do que eu vi de resultado prático na minha carteira ao longo do ano passado. Porque, novamente, voltando no MyProfit, e aí eu lembro do seguinte, né? Quem gosta desse programa do MyProfit, do que eu estou mostrando aqui, ou que é uma mão na roda na hora de declarar o imposto de renda, o MyProfit é ótimo para isso. Minha declaração do ano passado eu fiz em coisa de 5 minutos a par de mercado por conta do MyProfit. Dá um relatório completo para que você possa declarar imposto de renda. Para quem quiser assinar, tem um cupom PERINI10 que você pode usar para ter desconto e a link aqui na descrição também. Em todo caso, eu voltei aqui para mostrar o seguinte. Aqui eu tenho a parte de rentabilidade avançada, onde eu tenho proventos mais evolução do preço das ações, fundos imobiliários, em comparação ao meu preço médio. Ou seja, é o resultado diretamente que nós temos. E aqui está incluindo proventos, né? Aqui eu posso clicar e mexer no que eu quero que seja incluso. Inclusive, era para estar aparecendo o IFIX e não tá. Vou botar aqui e ver se vai aparecer. Ah, agora sim. Observe que a carteira ela ganhou do Ibovespa e ganhou do IFIX desde a sua existência. E o que eu quero fazer agora é tirar aqui os proventos. A rentabilidade da carteira antes estava em 24%, agora caiu para 14%. Então, o resultado prático foi numa conta de padaria uns 10% a mais de rentabilidade. Ou seja, está distante do que eu coloquei aqui? Não. Tá? Próximo. E esse é o ponto principal. Visto isso, observe o seguinte. Com essa carteira, eu teria aí sobre 1 milhão uma renda anual de 91.200. Se a gente desce aqui na planilha, veja que ele me daria, então, R$ 7.600 por mês. Melhor do que o dinheiro que eu receberia em renda fixa. Contudo, a gente tem que pensar no seguinte. Por mais que as empresas não distribuam todo o dinheiro e mantenham alguma coisa em caixa para reinvestir em crescimento, para comprar concorrentes, por mais que fundos imobiliários tenham um certo reajuste pela inflação ao longo do tempo, principalmente aqueles de tijolo, porque o metro quadrado vai subindo por conta da inflação, ainda assim é interessante que você separe alguma parte para reinvestir. Porque vamos lembrar que ano após ano nós temos isso aqui, né? A inflação correndo o poder de compra. Então, eu vou colocar aqui como taxa de reinvestimento, e eu estou colocando isso aqui em termos percentuais, 25% de reinvestimento, ou seja, daquilo que eu ganho, 1/4 eu não gasto e continuo reinvestindo para que a minha carteira possa continuar crescendo no futuro. Quando eu coloco 25%, observe que a minha renda disponível para gastar, ela se reduz, veio para 5.700. Esse campo aqui, renda final, também em tudo se reduz, porque eu estou usando 25% do que eu recebi de proventos para investir e continuar vendo meu patrimônio crescer ao longo do tempo. Isso é ser mais conservador. Uma pessoa poderia definir menos, poderia definir 10, 15. Se eu colocasse 10, por exemplo, veja que o valor já sobe bastante. Mas vou manter como 25. E aí o que nós teremos no final é que essa pessoa com uma carteira focada em proventos, utilizando fundos imobiliários e ações, teria uma renda média ao longo dos meses de R$ 5.700. Isso após um ano que ela começou, né? Para poder tirar o dinheiro e ir usando ao longo do tempo. E aí você tem que pensar, isso é muito, isso é pouco? Eu sei que alguns vão colocar nos comentários aqui, não dá para viver com 5.700 numa grande cidade com qualidade, né? Porque quando você fala em viver de renda, o cara tá pensando em estar mais tranquilo. Para outros que moram em cidades mais baratas, talvez seja bastante dinheiro. Então vamos pegar dados médios do Brasil. A primeira coisa é que aqui no Brasil 60% da população vive com salário mínimo. De modo que 5.700, se você pega para essas pessoas, seria muito dinheiro. Mas vamos pegar dados maiores, não mostrar só aquele pessoal que acaba puxando a média para baixo, porque infelizmente tem ganhos parcos. Vamos colocar aqui uma pesquisa que mostra o quanto você teria que ganhar para estar entre 1%, 5%, 10% e assim vai, dos mais ricos do Brasil. Observe que na parte laranja você tem a renda para que você possa estar naquela fração, 1%, 5%, 10%. Em amarelo, você teria aquilo que costuma ser a renda per capita por residência. O que eu quero dizer com isso? Pegando a faixa do 1% mais rico. A renda desse pessoal fica em R$ 19.901. Só que a per capita, como geralmente você divide isso por mais de uma pessoa, é um casal, às vezes mais do que isso, o que acontece é que a renda per capita fica na casa aí de uns 10.277. Então, com essa renda de 5.700, contando que essa é sua única fonte de renda, você já estaria entre os 10% mais ricos do Brasil, porque a renda é de 4.984. Se fosse só você, você estaria com uma renda mais alta do que o pessoal dos 5% quando você pega a renda per capita. Então não dá para falar que é um valor
ruim. Agora, se você quer mais, então fique mais tempo sem usar o dinheiro, reinvestindo tudo, porque aí o seu patrimônio vai crescer cada vez mais. E para fazer as simulações, novamente eu te convido a acessar a planilha que está aqui na descrição. E aí, se você acha isso pouco ou muito, você pode comentar aqui no vídeo, mas para aqueles que acham pouco, lembre-se do seguinte: basta que você não use o capital agora, não fique usando o dinheiro dos proventos e reinvista integralmente 100% daquilo que você recebe, porque você vai aumentar o montante final que você tem e aí com o tempo vai receber mais do que esses 5.700 que eu mostrei aqui na simulação. Inclusive, lembro da questão da planilha para quem quiser baixar e fazer suas próprias simulações utilizando aquilo que eu mostrei aqui no vídeo. Espero que essa ferramenta te ajude a atingir, que nem alguns alunos meus, a meta do milhão. Quanto mais cedo, mais interessante. E aí, para quem quiser fazer parte da turma do Viver de Renda, lembra o link aqui na descrição também. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.